Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e a entrevista de hoje é com a professora e pesquisadora, coordenadora do programa Justiça Presente aqui em Alagoas, a Vânia Vicente. Ela fala sobre um programa inovador, construído, protagonizado pelo Conselho Nacional de Justiça, não é? Ligado ao Poder Judiciário, bem como pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas. E a Alagoas é o primeiro estado a implantar esse programa, que tem o objetivo de criar situações, digamos assim, melhores para o sistema carcerário, na sua essência. Eu agradeço antecipadamente à professora Vânia Vicente por estar aqui e nos dar essas informações e começaria justamente pela peculiaridade de se ter um programa que tem a participação de todos os poderes, como também de conselhos sociais. E o que se vislumbra de imediato, digamos assim, num primeiro momento com a implantação desse programa, quando a gente vive hoje uma situação que ultrapassa o caos no sistema carcerário brasileiro, no sistema prisional. Sim. Eu agradeço ao convite para falar sobre o programa. É uma oportunidade também, não é, para nós do programa Justiça Presente em informar sobre a existência dele aí Brasil afora, não é? Nós estamos aqui em Alagoas, mas em cada unidade federativa há uma coordenação estadual, há um processo instaurado de implementação do programa Justiça Presente. Então, como você bem disse, há aí um certo ineditismo, não é, nesse programa, no Justiça Presente. E nós poderíamos dizer que esse caráter inédito já se inicia no fato de ser uma cooperação, ela também inédita, entre o Conselho Nacional de Justiça e o PNUD, né, e as Nações Unidas, uma cooperação voltada para o enfrentamento da crise, não é, do sistema prisional, mas também do sistema socioeducativo, que é uma questão aí que nós acabamos falando pouco em certa medida, não é? Mas faz parte, o programa é um programa que se volta tanto para o sistema prisional como para o sistema socioeducativo. De onde ele nasce? Né? Ele nasce da crise que né, você já fez a referência, uma crise que não é nova, né, nós sabemos disso, é uma crise enraizada historicamente em várias questões, né, que não vamos aqui aprofundar, porque são questões, como Machado de Assis diria, prenhem de questões, não é? Com muitos... variáveis. Com muitas variáveis, com consensos e dissensos, com questões a refletir mesmo. E não pode se buscar, no momento que está à procura de soluções, culpados nas situações. Né? Exatamente. Tem que se buscar acertar essas experiências que não foram exitosas no trato da educação cultural, ou na questão socioeducacional, ou mesmo nos presídios, mas a alternativa que nos tire dessa situação. Né? Exatamente. Quer dizer, é partir de uma percepção e uma compreensão refinada e profunda da crise, o que levou o próprio STF a considerar que nós vivemos hoje num estado de coisas inconstitucional em relação ao sistema prisional e socioeducativo, donde essa parceria e essa articulação na perspectiva de implementação do Justiça Presente. Né? Os motivos desse estado de coisas inconstitucional, como acabamos de dizer, são múltiplos e variados. Né? Eles vão... Superlotação. Exatamente. E eles vão eles têm eles têm raízes, seja nos problemas estruturais dentro do sistema prisional e socioeducativo. Mas antes, nos problemas estruturais na sociedade brasileira, que conta com uma série de variáveis, né, aí, de indicadores de diferenças, sejam elas de marco econômicos, sociais, raciais,
e outros mais, não é? E daí, então, o surgimento do programa. O programa, de fato, ele é o outro ineditismo, que nós poderíamos falar, outro caráter de ineditismo, seria esse já referido, de uma ampla articulação e parceria entre diversos poderes. Não é? Nós estamos, primeiro, uma parceria muito afinada entre judiciário e executivo, né? Uma parceria que implica divisão de responsabilidades, ou poderíamos mesmo falar em corresponsabilidade, não é? Na implementação do programa, e uma parceria que implica e implicará pouco a pouco também o poder legislativo, né? E a sociedade civil. Como é visualizada essa parceria com essas competências a cada poder no contexto da execução do programa? Então, no contexto da execução do programa, a parceria entre judiciário e executivo, ela é essa parceria que faz nascer o programa, né? E ela se implementa na medida mesmo em que o programa é implementado em suas ações planejadas, né? Então, essas ações que estão distribuídas em 4 eixos que constituem o programa, quais são os eixos? Eixo 1, alternativas e propostas ao superencarceramento. Ora, já nesse eixo, alternativas e propostas ao superencarceramento, nós vemos uma articulação entre executivo e judiciário, porque o superencarceramento, ele implica necessariamente a ação, seja do executivo, seja do judiciário, não é? Exige essa ação. Exige essa ação, né? O outro eixo é o eixo voltado para o sistema socioeducativo. Esse é um eixo que já começamos o processo de implementação, mas ele se fortalecerá um pouco mais à frente, né? numa outra etapa do programa. O terceiro eixo é o eixo que nós chamamos de políticas de cidadania. São políticas voltadas para a garantia da cidadania e a garantia de direitos mesmo das pessoas que estão no sistema prisional, tanto quanto das pessoas egressas do sistema prisional. E, por fim, nós temos um quarto eixo, que é o eixo que se volta para os sistemas eletrônicos, né? Nesse quarto eixo, por exemplo, nós estamos agora no processo de implementação do CEU, o Sistema de Execução, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, de Execução Penal. Traduzindo, né? Na prática, como a gente pode visualizar traduzindo na prática, a implementação desse sistema de informação, né? Ele é tanto um sistema de informação como um sistema de execução, né? Penal. Ele incide, seja nas informações, né, na qualificação das informações que poderemos ter do sistema de execução penal, né, seja na garantia dos direitos das pessoas presas também, porque é um sistema que, além de O sistema, hoje, ele é construído, professora. Ele já vem com a pré-elaboração ou é uma construção coletiva? Não, ele é um sistema que ele está elaborado como proposta de sistema, e ele, à medida que vem sendo implementado nos estados, o propósito é que implementemos o sistema em todos os estados até final deste ano. À medida que ele vai sendo implementado, vão se requerendo, claro... Fazendo algumas adequações. Fazendo algumas adequações. A realidade de cada estado, né? A realidade, quer dizer, a realidade de cada estado nos leva a repensar
o sistema que é nacional, na verdade, e a melhor qualificá-lo. Porque Alagoas foi o primeiro estado a implantar esse programa Justiça Presente. O que foi? É algo peculiar aqui em Alagoas ou foi circunstancialmente? Qual foi a razão? Olha, nós poderíamos dizer duas coisas aí. Uma primeira é que o programa ele é nacional, né? Ele é de âmbito nacional e ele haveria de começar... Em algum lugar. Em algum lugar. Pois bem, começou em Alagoas. É porque Alagoas tem essa tradição de sair na frente em alguns projetos ousados, que esse projeto é um desafio também a ser colocado, né? Mas a questão é a continuidade. E a continuidade já é uma preocupação dos idealizadores do projeto? Sim, olha, um outro motivo e do também, programa, melhor dizendo. Um outro motivo também, junto ao fato de o programa teria que começar, não é? Estava em vias de começar, então Alagoas foi o primeiro estado a iniciarmos a implementação. Mas outra coisa que nós poderíamos dizer também é que nós encontramos em Alagoas, quer dizer, Alagoas já estava na situação em que poderíamos, né, iniciar o processo de implementação, mas também nós poderíamos dizer que encontramos em Alagoas uma abertura institucional favorável, tanto do ponto de vista do executivo como do judiciário, que são muito importantes no desenvolvimento das ações do escopo do programa. A senhora visitou o sistema prisional aqui em Alagoas? Sim, visitei. As unidades também, a unidade feminina, o presídio Santa Luzia e as demais unidades? Olha, eu não visitei, ou nós não visitamos todas as unidades prisionais, mas visitei algumas delas, tanto prisionais como socioeducativas, as unidades de internação de adolescentes que cometem atos infracionais. Como é que nós estamos fazendo isso? Porque faz parte do escopo também do programa, nós falamos não muito, mas até agora, brevemente, nos 4 eixos que configuram o programa, eixos que têm um conjunto de ações coordenadas, que implicam uma articulação interna e que exigem, por sua vez, uma articulação e uma parceria dos diversos poderes que nós falamos. Está posto também no escopo do programa o fortalecimento dos GMFs. O que são GMFs? São grupos de monitoramento e fiscalização do sistema penitenciário que estão no interior dos TJs, né, dos Tribunais de Justiça de cada estado, e que tem, por sua vez, justamente um papel que se liga diretamente ao escopo do programa, né? Então, por isso, faz parte também do próprio objetivo do programa o fortalecimento desses grupos de monitoração e fiscalização. Existem os grupos de monitoração e fiscalização nos estados e existe o Departamento de Monitoração e Fiscalização no CNJ, o DMF. Né? Então, o que nós fazemos? Nós, como programa, nos situamos no GMF local, e aí, ao falar isso, eu falo um pouco como o programa se estrutura do ponto de vista da equipe de ação dele dentro do Estado. Que vai colocar ele em execução. Exatamente. Eu, como coordenadora, por exemplo, me situo lá dentro do GMF. Me situando lá, quer dizer, fazendo parte da rotina de trabalho, eu busco acompanhar as visitas de fiscalização e monitoramento que o GMF realiza no sistema prisional. Qual é o conceito que se tem hoje, após essas visitas, não é, sobre o sistema prisional aqui de Alagoas? Olha, nós poderíamos dizer que Alagoas não está fora do contexto de crise nacional do sistema prisional, né? Embora um Estado com
com um esforço, de fato, e uma implementação de uma política prisional que busca também enfrentar os gargalos existentes, não é? Mas nós não poderíamos dizer que Alagoas estaria fora da crise. Alagoas, por exemplo, nós temos uma sobretaxa de ocupação, não é, do sistema prisional. Alagoas tem... Que é recorrente, É recorrente, e Alagoas, até dados não muitos anteriores, ocupa o 5º lugar na taxa de ocupação. Observando o que aconteceu recentemente, né, em Altamira, lá no estado do Pará, onde há, se não me engano, 5 cidades onde o índice de violência está no topo, né, das estatísticas, e aquela carnificina, não é? Quando facções criminosas resolveram se enfrentar dentro do presídio. Essa situação é algo que pode ser controlado, sim, dentro dos parâmetros do sistema carcerário, das condições em que o governo federal e os estados possam proporcionar, não é verdade? Sim, sim. É justamente por isso que o programa Justiça Presente, nós dizemos que o programa se volta para... de modo articulado para todos os gargalos do sistema prisional. Por isso ser este um programa robusto, como dizíamos já na abertura do nosso diálogo aqui. Como é que ele busca incidir em todos os gargalos do sistema prisional? Ele busca incidir olhando para a porta de entrada, portanto, buscando racionalizar a porta de entrada no sistema carcerário, e podemos falar um pouco mais sobre as ações que se voltam para isso. Se volta para a execução penal, né? E se volta, por fim, para a porta de saída, ou seja, buscando aprimorar e fortalecer políticas de atenção às pessoas egressas do sistema prisional. Perfeito. Sobre as outras condicionantes, a gente vai abordar no próximo bloco. O Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho. E você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a professora e pesquisadora, coordenadora do programa Justiça Presente aqui em Alagoas, Vânia Vicente. Ela nos fala sobre esse programa que é uma inovação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vinculado ao Poder Judiciário, mas que propõe parcerias com os demais poderes e conselho, sociedade civil organizada, no sentido de melhorar as condições tanto socioeducacionais quanto no sistema carcerário em todo o Estado brasileiro. Portanto, eu pergunto, Alagoas, que tem uma secretaria de ressocialização e é público e notório o esforço que é feito no sentido de dar uma condição, não é, digamos assim, de direitos aos que estão no sistema prisional, como o programa avalia iniciativas como essa? Olha, falar em avaliação
seria um pouco difícil nesse momento, se formos falar em avaliação da ação das séries, uma vez que nós iniciamos essa parceria muito recentemente. Em março, não é? Em março. Quando foi implantado o programa aqui em Alagoas. Exatamente. É um programa que se inicia em dezembro de 2018, que vai até julho de 2021, que foi pouco a pouco realizando missões de pactuação nos estados. Alagoas, o primeiro estado de pactuação, em março, como falamos há pouco. E temos, então, aí, digamos, 4 meses não é, de implementação. Mas já se observa como o ritmo se coloca, o comprometimento ou não é? Sim, o que nós poderíamos fazer, e era aí que eu gostaria de entrar, é que temos encontrado em Alagoas, no estado de Alagoas, até agora, como nós estamos em processo no início do processo de implementação, e a senhora há de convir que isso implica uma exigência de articulação, de diálogo, de abertura, né, de portas enorme. Mas o que nós podemos dizer é que temos nas séries, para responder à sua pergunta, uma grande parceira até agora, uma grande instituição parceira. É estimulante, não é? Sim, sim. Nós estamos agora, lembramos que nós falamos há pouco que o programa se volta tanto para a porta de entrada como para a execução da pena, ou seja, para a atenção àqueles e aquelas que estão dentro do sistema prisional, como para a porta de saída. Neste momento, em termos de parceria com as séries, para exemplificar o teor dessa parceria, né, sobre a qual estamos falando, nós estamos em vias de implementar um equipamento público destinado a pessoas egressas, a familiares e pré-egressos, né, do sistema prisional. O que seria? Um equipamento público, cujo nome é Escritório Social, não é? Que vem bem a calhar, né? Exatamente. Que se volta para o atendimento das pessoas egressas. Claro que se volta para atender as pessoas egressas, necessário um trabalho com os pré-egressos, né? Tanto quanto com os familiares também. O que implica, o que é isso na prática? É um espaço, né? um lugar, um equipamento público de fato, que recepcionará essas pessoas egressas, que sai em condições singulares, né? Com necessidades específicas dadas a essas situações singulares de cada um, e que lá encontrarão, então, um lugar de atenção e de atendimento às suas necessidades, sejam elas psicossociais, sejam elas de assistência social, seja ela de encaminhamentos ao mundo produtivo, não é, de inserção produtiva. E, nesse sentido, nós poderíamos dizer que aqui em Alagoas estamos bem encaminhadas. Né? Nós acabamos de fechar mesmo um acordo em relação a isso, numa parceria TJ-Executivo. No Executivo, nós poderíamos falar numa relação muito direta com as séries e a Secretaria do Gabinete Civil, não é? A Secretaria do Gabinete Civil, a Secretaria ligada ao governador, diretamente ao governador, ao gabinete do governador. Exatamente. Esse equipamento público, ele terá como gestão executiva o Gabinete Civil, por ser responsável pela articulação das políticas públicas necessárias à própria implementação do escritório social, que tem que lidar com política pública de assistência social, de saúde, de cultura, de trabalho, de educação. E as séries, o outro pilar da gestão executiva, por ser ela aquela que
faz a gestão do sistema prisional. Diretamente, não é? Que está lá. Exatamente. Em relação a isso, nós estamos agora no momento de elaboração de um acordo de Parceria, cooperação técnica técnica e temos como previsão a assinatura desse acordo lá por volta de setembro. Com a chancela do PNUD. Exatamente, CNJ e PNUD. Eu poderia dar um passo a mais para exemplificar como as parcerias com os diversos poderes se dão. Quando a gente busca implementar um equipamento público desse tipo, o escritório social, que vem de uma experiência que tem dado certo no Espírito Santo, né, e a partir daí o programa avaliou importante implementar o escritório social em 10 estados. Inicialmente. Em 10 estados inicialmente. Alagoas está entre eles. Ora, como nós temos como um elemento caro nesse programa a compreensão de que essas ações elas devem ser assumidas como uma política de Estado e não de governo. E não de governo, e nem apenas de vigência de um programa, digamos assim. Um programa se inicia no final de 2018, vai até meados de 2021, executa suas ações, finda-se e as ações findam-se com ele. Não é? Que não cumpre assim, tem de ser um programa permanente. Né? Exatamente. Aí o que nós compreendemos? O programa ele não há de ser permanente, mas ele há de qualificar e fortalecer as políticas voltadas para o sistema prisional e socioeducativa na perspectiva de uma política de Estado, onde aí a importância da parceria com o Poder Legislativo. Ora, nesse momento nós fazemos um acordo de cooperação técnica, não é? Selamos essa cooperação, essa articulação e caminhamos pouco a pouco para uma política de Estado. Para uma política de Estado, do que precisamos? Projetos de lei. Era justamente isso. Então, cumpre o Poder Legislativo essa missão de estabelecer as políticas, legitimando-as por meio de projetos de lei, não é isso? Exatamente, legitimando-as por meio de um projeto de lei. Nesse primeiro momento, está de bom tom, digamos assim, chegarmos ao aprofundamento necessário das articulações e das parcerias para chegar ao acordo de cooperação técnica, não é? Mas a orientação, não é? E o objetivo é que essas ações se encaminhem para uma política de Estado que implica a previsão orçamentária. Também. Outra questão muito importante. Pois é, importante, inclusive, temos aí a lei orçamentária anual e tem que se prever o investimento que vai ser feito, porque o programa sem dinheiro significa que é uma letra morta no papel, né? Sim. Significa que é uma letra morta mesmo. Literalmente. Não há política de Estado sem previsão orçamentária, né? Esse é um outro grande desafio. Mas essas questões estão sendo colocadas, não é, professora? Sim. Quando nós falamos de desafio, não estamos falando de desafios localizados no estado de Alagoas, não é? Trata-se de um desafio para o programa como um todo e, portanto, um desafio nacional na direção, porque na medida em que caminhamos em cada estado na implementação, nós caminhamos também na direção de uma política nacional unificada. Exatamente, unificada ou parametrizada nacionalmente, não é? A partir de boas práticas, de boas referências, né? De normativas nacionais e internacionais, respeitando, claro, as especificidades locais. Quando um preso chega ao sistema prisional, em geral, a gente está vendo aí, não é, a superlotação já é uma condição que determina a perda da identidade e da dignidade. Isso é ponto, digamos assim, pacífico de entendimento geral, né? E nesse sentido, o programa ele pode atuar também para minimizar o quantitativo, né, de presos, uma vez que vai tratar as questões no âmbito também socioeducacional?
Sim, o programa, ele tem como ênfase, né? Talvez algo que devêssemos ter dito desde o início, né? E não... o programa ele tem como ênfase a redução da superlotação e superpopulação prisional e socioeducativa. O que nós temos? Nós temos um encarceramento em massa no Brasil, um superencarceramento. Né? O Brasil está entre os 4 países que mais encarceram no mundo. Né? Nós tínhamos, em 2016, 726 mil pessoas aprisionadas, não é? Hoje nós já temos informações mais recentes, dados mais recentes que indicam-nos termos passado aí o marco dos 800 mil. E vale lembrar que, em relação àqueles 726 mil, mais ou menos, nós temos que cerca de 40% dessas pessoas estão em prisão provisória. O que isso significa? Que não foram julgadas. Elas não foram julgadas, elas não foram condenadas. E uma outra face importante disso, nem absolvidas. Exatamente. Né? Que a gente sempre pensa não foram Só... condenadas, mas a outra face elas não foram absolvidas. Nós lembremos, por exemplo, que o massacre de Altamira, que a senhora falou há pouco, ele é um problema. Você? Fique à vontade. Está bem. Ele é um problema por si só, que reúne ali todos os grandes problemas, não é, do sistema prisional. Mas lembremos que das 60 e poucas pessoas que morreram, não é, que foram executadas naquela triste situação, mais de 20 eram pessoas em prisão provisória. Né? Que é o mais agravante dessa situação. O que agrava, quer dizer, já é grave, mas agrava ainda mais. Exatamente. Né? Então, o programa ele se volta para a redução da superlotação e superpopulação, não é? E com ênfase numa política de alternativas penais. Nós podemos falar sobre isso no próximo bloco. Isto mesmo. Voltamos em 1 minuto. Até já. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, que o cansaço bate, que mexe com a rotina, que é mais difícil do que parecia. Mas eu também sei que, lá no fundo do peito, vocês entendem que é importante para o meu desenvolvimento e me fortalece por toda a vida, que nos faz crescer juntos, com momentos inesquecíveis, como família. Tem mais gente que nos apoia, nos respeita, nos incentiva, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. E por isso, obrigado. Porque juntos, a gente cresce. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a coordenadora do programa Justiça Presente, aqui em Alagoas, a professora e pesquisadora Vânia Vicente, um programa que visa dialogar a política carcerária em todo o Estado brasileiro por iniciativa do Poder Judiciário, por meio do Conselho Nacional de Justiça, não é, que tem a parceria com todos os entes da federação, do país, incluindo aí, claro, os poderes legislativo, executivo e legislativo, bem como os conselhos sociais. Ou seja, uma representação bem democrática, não é, para resolver um problema que tem, digamos assim, nós já falamos em superlotação, falamos na perspectiva que se coloca no decorrer da implantação do programa aos presos, não é, que estão
na condição de apenados ou não, não é? E ainda tem essa questão da preocupação com a saída dos presos após a conclusão da sentença. Essa preocupação, ela permeia, digamos assim, todos os programas que já foram realizados, que chegam ao sistema prisional. Mas, de fato, o problema continua, não é? Sim, sim, o problema continua e ele é grande. Se é grande o problema no interior do próprio sistema prisional, ou seja, na execução da própria pena, e como esse problema no interior do sistema, ele demanda, não é, muita atenção, muito trabalho, muita ação. Por vezes, a atenção às pessoas egressas, elas ficam, de fato, a desejar, não é? Elas ficam a desejar. Temos que, em alguns estados, alguns estados desenvolvem políticas muito bem consolidadas e muitos outros não, mas o fato é que o programa Justiça Presente, ele tem como um dos pilares, não é, a atenção às pessoas egressas. Mas vamos falar um pouco sobre a porta de entrada, sim, não é? E já que a porta de entrada, quer dizer, se o programa ele se volta, tem como ênfase, né, tem como escopo, sobretudo, a redução da superpopulação carcerária, em resumo, a porta de entrada há que ser aí um lugar de grande atenção. Inclusive para, digamos assim, criar mecanismos que aperfeiçoem, né, digamos assim, a realização das audiências de custódia para que menos ou quase nenhum preso esteja lá no sistema prisional sem ter sido sentenciado, não é? Exatamente. Nós temos se diz que o Brasil ele sofre o superencarceramento e também ele encarcera mal, não é? Se diz, se fala. E ainda há uma outra contradição que é pouco compreendido por um grande percentual de pessoas, sobre a garantia dos direitos humanos para quem está no sistema prisional. Sim, porque é uma questão que nós normalmente esquecemos ou perdemos de vista, não é? A pena de prisão, quando ela deve ser aplicada, e aí quando nós falamos em porta de entrada na prisão e de uma ação voltada por parte do programa para essa porta de entrada, que tem como lugar de atenção, nesse primeiro momento, as audiências de custódia, buscando fortalecê-las, qualificá-las, parametrizá-las nacionalmente, segundo normativas nacionais e internacionais e boas práticas. Quando nós nos voltamos para isso, nós estamos lidando com a racionalização da porta de entrada e, portanto, a racionalização ou a aplicação adequada da pena de prisão. O que significa adequação adequada da pena de prisão? A garantia da excepcionalidade desta pena, não é? Que ela seja aplicada quando da real necessidade, para não criarmos aí distorções, injustiças também. Injustiças, prisões disfuncionais, desproporcionais ao crime cometido. Exatamente. Você tem aí jovens e jovens que cometem delitos sem alto potencial ofensivo, jovens que poderíamos dizer não violentos. E estão misturados no sistema prisional com traficantes, com assassinos, não é? Exatamente, exatamente. Donde a importância de, nesse primeiro momento, trabalharmos, não é, na qualificação e fortalecimento das audiências de custódia. Para isso, nós temos aqui, recebemos há pouco, um consultor em audiências de custódia, que está lá localizado no fórum, buscando acompanhar as audiências, buscando
com esse acompanhamento, coletar informações para essa parametrização nacional, buscando... Justa, conforme dissemos, buscando também mapear uma rede de proteção social, mapear e criar, na medida da necessidade da criação, uma rede de proteção social que possa acolher as pessoas que passam pelas audiências de custódia e que estão em situação de vulnerabilidade e que precisam de atenção, inclusive para não reincidir naquele delito, não é? Essa ação voltada para as audiências de custódia, dentro do programa Justiça Presente, está articulada também ao fortalecimento e qualificação das alternativas penais. Que seria? Aí nós voltamos para uma outra parceria, quer dizer, audiências de custódia lidamos diretamente com o judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, tecemos aí um diálogo, não é? Alternativas penais, nós nos voltamos para a Central de Alternativas Penais, falando propriamente aqui no Estado. A Central de Alternativas Penais, ela é chamada CEAPA, não é? Foi criada pela Secretaria de Ressocialização do Estado. Sim, né? Ela esteve inicialmente dentro muito ligada ao TJ e a SERES assume a secretaria, a gestão, não é, da CEAPA, e hoje temos na CEAPA uma grande parceria também, porque todo o esforço é articular audiências de custódia, a política de alternativas penais nesse momento. E a monitoração eletrônica? Nós temos 2 minutos finais para a nossa entrevista. Eu gostaria de abordar essa questão de uma forma que a gente pudesse, né, nesses 2 minutos. Certo. A monitoração eletrônica é um passo, é um avanço que se coloca no trato das alternativas penais também? A monitoração eletrônica, ela não é considerada uma alternativa penal, não é? Porque ela vigora intrapenalmente, não é? Mas ela é uma modalidade diferenciada, não é? Dentro do sistema, ali, do sistema penal. Que mais presos possam dispor não é, dessa, exatamente. Que vai diminuir o número não é, de apenados no sistema. Exatamente. Então, a monitoração eletrônica, ou a central de monitoração eletrônica, também faz parte da ação do programa Justiça Presente e está, inclusive, na implementação da primeira fase agora. Nessa primeira fase do programa, no que diz respeito à porta de entrada e à execução, nós estamos nos voltando, sobretudo, para audiências de custódia, alternativas penais e monitoração eletrônica. Professora, desses 2 minutos que nos restam, como vislumbrar não é, a porta de saída para quem vivenciou esse programa, né, após ele ser totalmente implantado, né, qual é a perspectiva que se dá na porta de saída para os apenados no sistema prisional com a instalação desse programa Justiça Presente? Talvez pudéssemos dizer que um bom modo de vislumbrar a porta de saída é vislumbrarmos a execução da pena, garantindo que ela seja devidamente executada, né, dentro do procedimento legal, correto, justo, onde a implementação do CEU, do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, incidir diretamente na devida execução da pena, não é? E só para terminar muito rápido, a gente poderia dizer, garantindo os direitos de cidadania de quem está dentro do sistema prisional, porque a pena é a reclusão, e só isso. A pena não implica maus tratos, a pena não implica tortura, a pena não implica a retirada de direitos, a pena implica a garantia, inclusive, de direitos como emissão de documentos civis e de outros direitos mais
que precisam ser elementares. garantidos. Exatamente. E o programa se volta para isso, mas não dá tempo de falar sobre tudo. Mas a gente pode falar numa segunda oportunidade. E aqui eu agradeço mais uma vez a sua participação, desejando, claro, o sucesso desse programa, que é essencialmente a vivência da democracia. Obrigada. Nós que agradecemos, Gorete, a oportunidade de dialogarmos sobre questão tão cara à nossa sociedade aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.